Você já parou para pensar que talvez a vida fora da Terra não esteja em galáxias distantes, nem em planetas gigantes e cheios de luz? E se ela estiver escondida debaixo de um oceano, congelado, silencioso, em uma lua que gira ao redor de um planeta com anéis? Sim, existe um lugar assim. Um lugar onde a água jorra do chão como geysers espaciais, onde há indícios de calor, de movimento e até de compostos orgânicos. Um lugar que, mesmo tão longe do Sol, pode ter o ingrediente mais raro do universo: vida. E o mais insano, ele está aqui no nosso próprio sistema solar. Essa é a história de Encéladus, uma pequena lua de Saturno que pode esconder um dos maiores segredos da humanidade. Mas para entender o que torna Encéladus tão especial, a gente precisa olhar primeiro para ele, o Senhor dos Anéis, o gigante dos gigantes, Saturno. Mas antes, já deixe o like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora se prepare, porque é bem provável que esta lua revele algo que você nunca imaginava. Saturno, o gigante dos anéis. Você se lembra daquele momento em que, no planetário da escola, projetaram Saturno no teto e você virou o rosto para olhar, impressionado com aquele sistema de anéis? Pois bem, imagine isso multiplicado por 1 milhão. E aí você começa a entender a verdadeira grandiosidade de Saturno. Saturno é o 6º planeta a partir do Sol, e um verdadeiro titã em nosso sistema. Feito de gases, sobretudo hidrogênio e hélio, ele tem mais de 95 vezes a massa da Terra, e se fosse ocasional, daria para encaixar mais de 750 planetas iguais ao nosso lá dentro, sem nem fazer cócegas. Imagina só a sensação de olhar para cima e ver essa muralha gasosa flutuando acima da sua cabeça. Mas não é só o tamanho que impressiona. Os anéis de Saturno são a maior vitrine celestial do sistema solar. Faixas imensas feitas de gelo, poeira e fragmentos de rocha, estendendo-se por centenas de milhares de quilômetros, mas com uma espessura quase invisível. São tão finos que um único fio humano pareceria uma torre monstruosa em comparação. É como se Saturno usasse um colar tão vasto e delicado que só é possível enxergá-lo de longe. Uma dança de luz que envolve o planeta em brilho e mistério. E se você acha que isso já causa impacto, basta saber que nessa abóbada moldada por tempestades, aparecem ventos capazes de atingir 1.800 km por hora, mais velozes que qualquer furacão terrestre. E ainda por cima, os dias lá duram só 10 horas. É como se o planeta fosse um furacão interplanetário permanente, girando tão rápido que os polos e os equadores se distorcem num balé de nuvens e redemoinhos invisíveis. Mas a beleza de Saturno vai além da atmosfera vibrante. Ele é rodeado por um séquito de mais de 150 luas e pequenos corpos celestes. É um reino, completo em sua complexidade. Titã, por exemplo, é gigantesca, maior que Mercúrio, e ostenta lagos de metano líquido em sua superfície, em um mundo tão alienígena que parece saído de um conto de ficção científica. Rheia exibe crateras de impacto impressionantes, formações que contam histórias de bilhões de anos em silêncio. Dione esconde camadas de gelo e possíveis rachaduras profundas. Jápeto parece banhado em escritas escuras e misteriosas. E no meio de tudo isso está Encéladus, uma lua que à primeira vista pode parecer insignificante. Tem cerca de 500 quilômetros de diâmetro, o que caberia facilmente dentro do estado de São Paulo. Mas o que ela tem de pequena, tem de explosiva em segredos. Sua superfície brilha tanto, é uma das mais reflexivas do sistema solar, que num instante de silêncio, você poderia enxergá-la do espaço como um farol gelado. Mas sabedoria é pouca. Essa bolinha de gelo é interativa, ativa. Ela expele fontes de vapor, respingos de água congelada e partículas de gelo como se respirasse, cuspindo pistas sobre um oceano escondido lá dentro. E não é uma respiração qualquer. É um ciclo de vida em miniatura, debaixo de uma crosta gelada. Então, enquanto Saturno aparece como um deus colossal de gases, ventos e anéis majestosos,
sua companhia de luas, especialmente aquela pequena mas brilhante, começa a sussurrar que algo grandioso pode estar escondido onde menos se espera. Ela tem apenas 500 quilômetros de diâmetro, um nada em escala cósmica. Mas desde que a sonda Cassini passou por lá, Encéladus deixou de ser uma lua coadjuvante para se tornar protagonista em um dos maiores mistérios da astronomia moderna. A primeira coisa que chamou atenção foi o brilho. Encéladus reflete quase 100% da luz solar que recebe. É como se estivesse sempre coberta por neve recém-caída, limpa, fresca, reluzente. Essa refletividade absurda indica uma superfície formada basicamente por gelo puro. Mas o gelo, como a gente está prestes a descobrir, não é o fim da história. É o começo. Durante os voos rasantes da sonda Cassini entre 2005 e 2015, algo totalmente inesperado foi detectado na região do Polo Sul da Lua. Géiseres. Sim, géiseres espaciais. Encéladus estava expelindo jatos de vapor d'água, gelo e moléculas orgânicas diretamente para o espaço. Como se fosse um chafariz cósmico. Como se, em vez de ser uma rocha morta e fria, ela estivesse viva. Esses jatos vinham de fendas na crosta gelada, apelidadas de listras de tigre. E o que surpreendeu ainda mais foi o fato de que esses jatos não só saíam com uma força tremenda, como também pareciam estar alimentando um dos anéis de Saturno, o Anel E. Mas o que há sob o gelo? Os cientistas começaram a desconfiar que, para haver tanta atividade, Encéladus só poderia ter calor interno. E mais, esse calor estaria mantendo um oceano líquido sob a superfície, um oceano salgado, escuro e vasto. E se tem água líquida, calor e moléculas orgânicas? As condições para a vida estão quase todas ali. A analogia com as fossas abissais da Terra é inevitável. Aqui no nosso planeta existem seres vivos que sobrevivem em locais completamente escuros, sob altíssima pressão, próximos a fontes hidrotermais. Bactérias, crustáceos, formas de vida que nunca viram a luz do Sol. Agora imagine algo parecido. No fundo de um oceano extraterrestre, em Encéladus. Isso transformou essa lua de uma curiosidade geológica para um dos lugares mais promissores na busca por vida fora da Terra. O que há debaixo daquela crosta de gelo? Quem ou o que poderia estar nadando ali em absoluto silêncio? É bem difícil imaginar vida em um lugar onde a luz do Sol é apenas um sussurro distante. Uma lua coberta de gelo, mergulhada em silêncio, onde as temperaturas atingem dezenas de graus negativos. Deveria ser, por lógica, um mundo morto, estéril, inerte. Mas há algo estranho em Encéladus, porque, apesar do frio e da escuridão, essa lua cospe água para o espaço. E dentro dessa água, há compostos que, na Terra, sempre estiveram ligados à vida. Debaixo de sua crosta congelada, os cientistas acreditam que exista um oceano líquido e salgado, em contato com um núcleo rochoso. Esse detalhe muda tudo. Isso significa que, lá no fundo, pode haver interações geotérmicas, como as fontes hidrotermais que existem nos abismos oceânicos da Terra. E é exatamente nesses lugares, nas profundezas mais extremas dos nossos oceanos, que a vida floresce sem depender da luz solar. Bactérias que se alimentam de minerais, organismos que resistem à pressão, seres que transformam o calor em energia vital. Vida que existe no escuro, no silêncio, no invisível. Agora, imagine um cenário semelhante em Encéladus. Moléculas orgânicas complexas já foram detectadas nos jatos que emergem de suas fendas. Compostos como metano, dióxido de carbono, nitrogênio e até traços de aminoácidos. Ingredientes fundamentais para a vida como conhecemos. Mas, e se não conhecermos tudo? E se houver formas de vida tão diferentes, tão alienígenas, que sequer saberíamos reconhecer? A ciência permanece cautelosa. Nenhum ser foi detectado. Nenhuma célula foi fotografada. Mas os sinais estão lá, gritando em silêncio, pedindo para serem entendidos. Talvez Encéladus abrigue apenas água e moléculas. Talvez seja só um ambiente potencialmente habitável, mas vazio,
Ou talvez não. Talvez naquele oceano subterrâneo existam criaturas microscópicas, organismos que respiram de outra forma, que se adaptaram ao frio, à escuridão, à solidão. Talvez não estejamos sós. E o mais perturbador, a resposta pode estar ali, tão próxima em termos cósmicos que é quase um paradoxo. O segredo da vida, escondido em uma lua esquecida, orbitando um planeta com anéis. Durante séculos, os humanos olharam para o céu em busca de respostas. Mas talvez as respostas mais profundas estejam escondidas não nas estrelas, mas debaixo do gelo. Encéladus se tornou uma obsessão para cientistas, astrônomos e visionários. Uma lua pequena, gelada e ativa, que desafia tudo o que pensávamos saber sobre onde a vida pode surgir. As descobertas da sonda Cassini foram só o começo. A próxima etapa é tocar, sentir, investigar de perto. Várias propostas de missões já foram feitas. Algumas ainda são apenas ideias em papel, outras estão sendo discutidas por agências espaciais neste exato momento. A mais promissora até agora é a possibilidade de enviar uma sonda capaz de coletar amostras diretamente dos géiseres de Encélados, sem sequer precisar perfurar sua crosta. O oceano, literalmente, se lança para o espaço. Basta estar no lugar certo, na hora certa. Imagine uma nave planando sobre a superfície congelada, passando pelas plumas de vapor e recolhendo partículas que talvez contenham sinais de vida. DNA alienígena, micro-organismos, bioassinaturas. Mas e se encontrarmos? Essa pergunta carrega mais do que curiosidade. Ela carrega dilemas. O que fazemos quando encontramos vida em outro mundo? Estudamos, interagimos, protegemos, ignoramos. A possibilidade de vida em Encélados levanta um novo tipo de responsabilidade. Não somos mais apenas exploradores. Podemos ser invasores. E talvez pela primeira vez na história, estejamos prestes a encarar algo que não fomos nós que criamos. Seja o que for que esteja lá, se estiver, está em silêncio, esperando. E nós estamos ouvindo. O futuro da exploração espacial pode passar por essa lua discreta, escondida nas sombras de Saturno. E se há algo vivo ali, não importa quão pequeno, quão simples, já não estamos mais sozinhos. A ciência está pronta, a tecnologia quase. Mas será que nós, como humanidade, estamos prontos? Prontos para encarar o desconhecido, prontos para enxergar um reflexo de nós mesmos, em um mundo tão diferente e, ainda assim, tão familiar? Talvez a resposta esteja próxima. Talvez ela esteja nas águas profundas e escuras de Encélados. E você? Se tivesse a chance de enviar uma mensagem, uma única frase, para uma forma de vida que vive naquele oceano subterrâneo, o que você diria? Conta aqui nos comentários. Qual frase você deixaria para uma possível forma de vida alienígena inteligente? E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Bem Provável. Até lá!